Olá, paz do Senhor. Muito bom dia, em nome de Jesus. Antes de eu conversar com você, vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, eu glorifico o seu nome, Pai, por mais um dia na tua presença. Que o Senhor seja conosco, que o Senhor nos abençoe poderosamente. Que o Senhor guarde, Pai, as nossas vidas em nome de Jesus. E que a tua palavra, Senhor, possa falar forte aos nossos corações nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu tive um probleminha com a minha internet, então esse vídeo será postado juntamente com o vídeo de ontem, tá bom? Não se preocupe, você vai ver 2 vídeos postados aí no mesmo dia, não tem problema, é o vídeo de ontem e o vídeo de hoje, que eu tive um probleminha com a minha internet, então eu não consegui postar o vídeo ontem, então será os 2 postados hoje, tá? Mas eu tenho certeza que vai ser bênção. A palavra de hoje para sua vida, para minha vida também, né? Porque a palavra de Deus ela vai para os 2 lados, né? Ela vem tanto para você quanto para mim. Antes de chegar até você, a palavra de Deus chegou até mim e falou profundo ao meu coração, né? Vamos lá ler Provérbios do capítulo 3. Provérbios do capítulo 3, do versículo 5 e 6 diz assim: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribe teu próprio entendimento. Conhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Eu estava meditando nessa palavra, mediante a tudo que aconteceu, né? Às vezes a gente faz planos, mas é Deus que muda, né? É Deus que muda a direção. A gente faz planos, a gente acredita que vai acontecer do jeito que a gente imaginou, e de repente as coisas começam a acontecer de forma diferente. E o Senhor falando comigo o seguinte: há males que vêm para o bem. Há males que vêm para o bem. Nem tudo é para derrota, nem tudo é para desespero, nem tudo é para sofrimento. Às vezes é porque vai vir uma bênção ainda maior para nós. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Eu tive um probleminha aí com a minha internet e eu fiquei bem frustrada porque eu venho postando vídeos diariamente, né? Compartilhando com você o devocional, compartilhando com você a leitura bíblica diária que eu tenho feito nessa meta que eu estou de ler a Bíblia todo em um ano, em nome de Jesus. E de repente você vê que o inimigo começa a agir de forma para impedir o compartilhamento, né? Para impedir mesmo, para não querer que a gente avance com esse propósito. Mas o Senhor falou: nem tudo é perda, às vezes é livramento. É livramento. E o Senhor falou: confia. Mesmo que você não entenda, confia, porque os caminhos são meus. Os caminhos são meus. Os caminhos são meus, diz a palavra do Senhor. Aleluia. E ele fala: confia no Senhor de todo o seu coração. E eu confio. Eu confio nele de todo o meu coração. Eu acredito que grandes coisas o Senhor tem para minha vida. E se há tanta dificuldade, se há tanta barreira, se há tanto empecilho acontecendo, é porque eu tenho certeza que vidas serão abençoadas poderosamente através de cada vídeo que eu tenho feito. Talvez você não tenha visto ainda nenhum, talvez você está chegando aqui agora. Eu digo para você: se você chegou, permaneça firme junto comigo nesse propósito. Vamos junto caminhar nesse ano, né? Dá essa chance. Vamos caminhar juntos nesse ano. É uma luta para estar aqui. Há uma dificuldade muito grande, mas o Senhor tem dado vitória. O Senhor tem abençoado. Quem me conhece sabe, eu sou uma pessoa
extremamente tímida. Mas se tratando da palavra de Deus, querido, a gente rompe a timidez, a gente rompe o medo, a gente rompe a dificuldade. Eu estou aqui pelo Senhor, porque eu confio plenamente nele, porque eu tenho certeza que ele vai fazer a minha voz ecoar nos quatro cantos dessa terra. Eu tenho certeza que ele vai me fazer instrumento em suas mãos. Quando eu aceitei o Senhor Jesus, eu entendi que foi para isso que ele me chamou, para ir a todo mundo e pregar o evangelho. Eu não sabia como fazer, eu não sabia quando fazer, mas quando eu coloquei a minha vida na direção do Senhor, ele começou a conduzir os meus passos. Começou a conduzir minha vida, começou a conduzir os meus passos. Hoje nós temos uma congregação onde nós pregamos a palavra do Senhor. Passei por alguns ministérios, né? Desenvolvendo ali o dom de Deus, o dom daquilo que o Senhor tem derramado sobre minha vida. E hoje nós temos uma congregação, um ministério ao qual nós pregamos a palavra. E agora nessa nova etapa, nesse novo desafio, eu tenho certeza que se você caminhar comigo, o Senhor vai abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Vamos junto nesse propósito, compartilhe o vídeo, curta o vídeo, abençoe, né? Abençoe a vida de alguém com uma mensagem abençoada. Eu tenho certeza que você também será abençoado. Tá bom? Hoje nós vamos ler a palavra do Senhor no livro de Gênesis, do 16 ao 18, Mateus no seu capítulo 6 e Salmos no seu capítulo 6. Se você está me acompanhando, pegue a sua Bíblia. Vamos estar lendo em nome de Jesus, tá bom? Poderia falar muita coisa, mas eu prefiro falar aquilo que o Espírito Santo me conduz a falar. Se você quer algum tema para que eu traga aqui para você, é só escrever nos comentários que eu vou estar lendo. Eu vou estar lendo os comentários, vou estar estudando a respeito e vou estar trazendo o tema aqui para a gente compartilhar, em nome de Jesus, conhecimento da palavra, tá bom? Gênesis 16. Vamos lá? Diz assim: Ora, Sarai, mulher de Abrão, não disse... Vamos de novo? Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, e ela tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, minha serva, para que eu tenha filhos por ela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu-lhe por mulher de Abrão, seu marido, depois de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. E ele possuiu a Agar e a concebeu. Porém, vendo que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abrão: Minha ofensa é por tua causa. Minha serva pus eu em teus braços, e vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abrão a Sarai: Eis que tua serva está na tua mão. Dize-lhe o que bem parecer aos teus olhos. E afligiu-a Sarai, e ela fugiu de sua face. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. E disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse: Venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: Torna-te para tua senhora, e humilha-te debaixo de suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: Multiplicarei sobremaneira a tua descendência,
que não será contada por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: Eis que concebeste e darás luz a um filho, ao qual chamarás Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Ele será um homem valente, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. A mão de todos contra ele. Mas ele habitará no meio de todos os seus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava: Tu és Deus que me vês? Porque disse: Não olhei eu também para aquele que me vê? Por isso se chama aquele poço de Laim-roi. Eis que está entre Cádiz e Bered. E Agar deu luz a um filho, a Abraão, e este deu o nome ao filho que Agar tivera, a Ismael. E era Abrão da idade de 86 anos, quando Agar deu luz a Ismael. Sendo, pois, Abrão de idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença. E ser perfeito. Deixa eu ver aqui. E porei a minha aliança entre mim e ti, e multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abrão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: Quanto a mim, eis a minha aliança contigo, será o pai de muitas nações. E não se chamarás mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque pai de muitas nações te tenho posto, e te farei frutificar grandissimamente, fazendo com que nações e reinos saiam de ti. E estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência depois de ti, em suas gerações, por aliança perpétua, para te ser a ti por Deus, e a tua descendência depois de ti. E te darei a ti, a tua descendência depois de ti, a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua possessão, e ser-lhe-eis o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: Tu, porém, guardarás a minha aliança, e a tua descendência depois de ti, nas gerações futuras. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência depois de ti, que todo homem entre vós será circuncidado, e circundareis a carne do vosso prepúcio, o que será sinal da aliança entre mim e vós. O filho de 8 dias, pois será circuncidado, todo homem nas vossas gerações, ou nascido da casa, ou comprado por dinheiro de qualquer estrangeiro, que não for da tua descendência. Com efeito, será circuncidado, ou nascido da tua casa, ou comprado com o teu dinheiro. Assim estará a minha aliança na vossa carne, por aliança perpétua. E o homem incircunciso, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada, aquela alma será extirpada do seu povo, pois quebrou a minha aliança. Disse Deus mais a Abraão: A Sarai tua mulher não chamarás mais pelo nome Sarai, mas Sara será o seu nome, porque eu a hei de abençoar e te darei dela um filho, e abençoarei ela, será a mãe de nações. Reis e povos sairão dela.
Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se, dizendo no seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho, e dará à luz Sara, a idade de 90 anos. E disse Abrão a Deus: quem dera que viva Ismael diante do teu rosto. E disse Deus: na verdade, Sara tua mulher te dará um filho, e chamarás por nome Isaque, com o qual estabelecerei a minha aliança perpétua, com a sua descendência depois dele. E quando Ismael também te tem ouvido, e eis aqui o tenho abençoado, e falo-ei frutificar, e falo-ei multiplicar grandissimamente. 12 príncipes gerará, e ele farei uma grande nação. A minha aliança, porém, estabelecerei com Isaque, o qual Sara dará à luz, nesse tempo determinado. No ano seguinte, ao acabar de falar com Abraão, subiu Deus diante dele. Então tomou Abraão seu filho Ismael e todos os nascidos da sua casa, e a todos os comprados por seu dinheiro, todo homem entre os da casa de Abrão, e o circuncidou a carne do seu prepúcio, naquele mesmo dia, como Deus falara com ele. E era Abrão da idade de 99 anos, quando lhe foi circuncidada a carne do seu prepúcio. E Ismael, seu filho, era da idade de 13 anos, quando lhe foi circuncidada a carne do seu prepúcio. Neste mesmo dia foram circuncidados Abraão, Ismael, seu filho, e todos os homens da sua casa, os nascidos em casa, os comprados por dinheiro e estrangeiro, foram circuncidados com ele. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Moré, estando ele assentado à porta da tenda no calor do dia. Ele levantou os seus olhos e viu 3 homens em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, inclinou-se até a terra e disse: Senhor meu, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo, e se traga já um pouco de água, e lavai os vossos pés, e recostai-vos debaixo desta árvore, e trazei um bocado de pão, para que esforceis o vosso coração. Depois passareis adiante, porquanto por isso chegastes até o vosso servo. E disseram assim, faze como disseste. Então Abrão apressou em ir ter com Sara a tenda e disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze bolos. E correu Abrão até as vacas e tomou uma vitela tenra e boa, e deu ao seu servo, e apressou em prepará-la. E tomou manteiga, leite e a vitela que tinha preparado, e o pôs diante deles. Ele estava em pé junto deles, debaixo da árvore, enquanto comeram. E disseram-lhe: onde está Sara, tua mulher? E ele disse: está na tenda. E disse: certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara escutava a porta da tenda, que estava atrás dele. E era Abrão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda prazer depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo:
Na verdade, darei eu à luz, ainda havendo já envelhecido. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti, por este tempo da vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo: Não me ri, porquanto temeu. E ele disse: Não digas isto, porque riste. E levantaram-se aqueles homens dali e olharam para o lado de Sodoma e Gomorra. E Abraão ia com eles, acompanhando-os. E disse o Senhor: Ocultarei eu a Abraão que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Porque eu o tenho conhecido e sei que ele há de ordenar os seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abrão o que acerca dele tem falado. Disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo o seu clamor, e que é vindo até mim. Caso contrário, eu saberei. Então virão aqueles homens os rostos dali e foram-se para Sodoma. Mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. E aproximou-se Abraão, dizendo: destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, ou destruirás também e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisas, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti. Não faria justiça ao juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei a todo o lugar por amor deles. Respondeu Abrão, dizendo: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se porventura de 50 justos faltarem 5, destruirás por aqueles 5 toda a cidade? E disse: não a destruirei, se achar ali 45. E continuou ainda a falar e disse: se porventura se acharem ali 40. E disse-lhe: não o farei por amor dos 40. E disse mais: ora, não se ire o Senhor, se eu ainda falar. Porventura se acharem ali 30. E disse: não o farei se achar ali 30. E disse: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor. Porventura se achar ali 20. E disse: não a destruirei por amor dos 20. Mas disse mais: ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais uma vez falo. Se porventura achar ali 10, e disse: não a destruirei por amor dos 10. Retirou-se o Senhor, quando acabou de falar a Abraão, e ele voltou ao seu lugar. Amanhã estaremos lendo o 19, o 20 e o 21, tá bom? O 19, o 20 e o 21. Agora vamos lá para o livro de Salmos. Vamos estar lendo Salmos no seu capítulo 6, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor: Senhor, não me repreendas na tua ira,
nem me castigues no teu furor. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Até a minha alma está perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, livra a minha alma. Salva-me por tua benignidade, porque na morte não há lembrança de ti. No sepulcro, quem te louvará? Já estou cansado do meu gemido. Toda noite inundo minha cama, molho o meu leito com minhas lágrimas. Já os meus olhos estão consumidos pela mágoa e estão envelhecidos por causa dos meus inimigos. Apartai-vos de mim todos os que praticai a iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu pranto. O Senhor já ouviu a minha súplica. O Senhor aceitará a minha oração. Envergonhem-se e perturbem-se todos os meus inimigos. Tornem atrás e envergonhem-se num momento. Glória a Deus. Vamos estar lendo agora Mateus, no seu capítulo 6. Em nome de Jesus. A palavra do Senhor ela é maravilhosa. Ela nos conforta, ela nos orienta, ela nos ensina. Eu espero que você tenha pego no seu coração tudo aquilo que o Senhor falou conosco no dia de hoje, através da sua palavra, tá bom? Aqui no capítulo 6 do livro de Mateus diz assim: Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto ao vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas, quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai que vê em segredo te recompensará publicamente. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a porta, ora ao teu Pai que está no oculto, e teu Pai, que vê secretamente, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe pedides. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as tuas ofensas, também vosso Pai Celestial os perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas.
E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém, tu, quando jejuardes, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não parecerdes aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em oculto, e o teu Pai que vê em oculto te recompensará. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os olhos forem bons, todo o corpo será luz. Porém, se os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar a outro, ou se dedicará a um e desprezará a outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, ou o corpo mais que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles cresceram. Não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim enfeita a erva do campo, que hoje existe, e amanhã lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que vos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram, pois vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas as coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Amém? Glória a Deus. Repara não os gritos das crianças aí. Essas crianças são uma bênção em nome de Jesus. Mas graças a Deus, né? Estamos já encerrando essa devocional desta manhã. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso, que o teu nome seja glorificado, que o seu nome seja exaltado em nossas vidas. Pai, toma cada um em tuas mãos, que o Senhor, meu Deus, seja conosco, que esse dia seja um dia de bênção e vitória, que o Senhor, Pai, possa falar profundamente, ó Deus, com cada um dos seus filhos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.